E aí, pessoal, como vocês estão? Mais uma aulinha de revisão aqui no nosso perfil. Hoje vamos falar sobre a ilicitude, galera. A nossa última aula de revisão foi a aulinha sobre culpabilidade. Vou repetir aqui mais uma vez porque nunca é demais, tá? A gente tem que realmente ouvir muito a mesma coisa pra gente relembrar e absorver. Vamos lá, de forma muito breve. O crime em si, ele é formado por 3 substratos, de acordo com a teoria adotada pelo nosso ordenamento, pelo direito brasileiro, beleza? Ele é formado pelo fato típico, pela ilicitude e pela culpabilidade. Isso aqui são os 3 pilares do crime, beleza? Se a gente perde um, a gente perde os demais e a gente não configura o crime em si. Então foi aquilo que eu falei também na última aula. Se a gente pudesse pegar o crime e fazer uma autópsia do que é o crime, a gente encontraria, se a gente pudesse dissecar o crime, né, e fazer uma autópsia do crime em si, a gente encontraria o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Se a gente perde um desses elementos, um desses substratos, como chama a doutrina, certo? A gente perde o crime em si, a gente não configura uma conduta criminosa, tá? E a gente tem necessariamente uma ordem de avaliação. Primeiro a gente avalia se o fato é típico. Dentro do fato típico, a gente tem diversos requisitos para configurá-lo, tá? Depois a gente avalia se o fato é ilícito. E dentro da ilicitude, a gente vai aprender hoje quais são as questões que devem ser avaliadas pra gente saber se o fato, além de típico, ele é ilícito. Porque se a gente perde aqui, olha, no primeiro momento, vamos analisar aqui. O fato é típico? Se não for típico, eu sequer passo para análise dos demais, tá? Dos demais substratos, dos demais elementos, beleza? E a punibilidade, ela é uma consequência disso aqui, tá? A punibilidade, ela não integra o crime em si, ela é uma consequência do fato típico, ilícito e culpável. Isso é a teoria tripartite do crime, certo? E hoje a gente vai falar sobre o segundo substrato. Na aula passada de revisão, a gente falou sobre sobre o terceiro substrato do crime, que é a culpabilidade. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre a ilicitude, que vem antes da culpabilidade e depois do fato típico, certo? Galera, é uma aula de revisão, é uma aula expressa, é uma aula rápida que a gente vai direto ao ponto, tá? Nosso material escrito dessa aula, o material completo, que tem mais de 12, 13 páginas, certo? Tá no nosso grupo de materiais. Se vocês quiserem já assistir essa aulinha acompanhando o material escrito para vocês terem uma base, fiquem tranquilos, pausa aqui, vai lá, pega no nosso material, no nosso link, tá? Tá lá no link do perfil, beleza? Peguem o material, tá lá na descrição do nosso grupo, certo? No tópico de aulas de revisão, vocês vão ver lá isso, beleza? Galera, super completo e vamos lá, vamos falar do que interessa. Então é o seguinte, a ilicitude é o segundo substrato do crime, de acordo com a teoria tripartite do crime, beleza? Que é a teoria que a gente adota no Brasil, beleza? Galera, relembrando aqui rapidinho. Dentro do fato típico, lá no primeiro substrato do crime que a gente analisa antes de passar para cá para a ilicitude, a gente tem alguns elementos que formam esse fato típico, que é a conduta, o resultado, o nexo causal e a tipicidade, certo? Então, se a gente passa pela análise de todos esses 4 elementos, a gente conclui que o fato é assim típico. Se o fato é típico, a gente vem para cá analisar a culpabilidade. Beleza? Então, analisar a ilicitude. Então, vamos lá. Galera, o que é a ilicitude? Qual é o conceito em si da ilicitude? Galera, ilicitude, também chamada sinônimo de antijuridicidade, alguns autores gostam de chamar de antijuridicidade, beleza? Mas em regra a gente chama de ilicitude, é bem mais comum, tá? Mas são sinônimos. A ilicitude, ela é a relação, uma relação de contrariedade entre o fato típico, tá? Porque a gente já avançou do fato típico pra cá, entre o fato típico e o ordenamento jurídico como um todo, e o direito como um todo. Beleza? Porque assim, um fato pode ser típico, tá? O que significa um fato ser típico? Significa que ele está previsto em lei, beleza? Que ele está previsto em lei como uma conduta criminosa, que a gente tem conduta, que a gente tem resultado, que a gente tem nexo e que a gente tem tipicidade, que são as análises lá do fato típico, que a gente não vai entrar nesse mérito agora. Então, partindo do pressuposto que o fato é típico. O fato é típico? É típico. A gente tem que analisar agora se ele é ilícito. E o que significa ilicitude? Analisar se o fato é ilícito. Significa analisar se existe uma relação de contrariedade entre esse fato típico e o direito como um todo. Você não vai analisar apenas aquela conduta, aquele fato típico. Você tem que analisar se ele é contrário ao ordenamento jurídico de uma forma geral. Beleza? Porque olha um exemplo aqui que vai ficar muito claro pra vocês antes da gente adentrar nas excludentes da ilicitude. Olha só. Galera, exemplo é a famosa legítima defesa. Olha só. Matar alguém é um fato típico? É um fato típico, tá lá previsto na lei, o homicídio, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, beleza? É crime, certo? E a gente analisa lá, o fato é típico?
Vamos lá, pra conduta. Teve conduta? Teve conduta. Teve resultado? Teve resultado. Tem nexo causal da conduta com o resultado que ocorreu? Tem nexo causal. Atipicidade? Atipicidade. Agora a gente vem pra cá, pra ilicitude. Esse fato que é típico, ele é ilícito, matar alguém? Depende, porque olha só, se você estiver diante de uma situação de legítima defesa, por exemplo, olha, eu matei fulano porque fulano estava tentando me matar. Galera, aqui a gente tem uma causa que exclui a ilicitude. O que é ilicitude? É essa relação de contrariedade com o direito de uma forma geral, de uma forma global, beleza? Porque se a minha conduta é típica, se a gente tem um fato que é típico, mas ele não contraria o direito como um todo, por quê? Porque a lei tá prevendo lá a legítima defesa, que eu posso exercer a legítima defesa, eu posso me defender de uma agressão injusta de outra pessoa, beleza? Então, se esse fato ele está justificado no direito, ele não é contrário ao direito como um todo, quando você analisa o direito de uma forma global, tá? Porque tá tudo muito interligado, pessoal. O direito, ele precisa ser analisado como um todo, tá? É uma ciência humana. A gente precisa analisar todo o ordenamento jurídico, beleza? Pra saber se o fato vai ser criminoso ou não, certo? Então, assim, nesses casos, a gente não vai ter crime, porque a gente já não tem um fato ilícito, a gente não tem ilicitude. A ilicitude é essa relação de contrariedade entre um fato que é típico e todo o ordenamento jurídico, beleza? Então, o que a gente estuda aqui quando a gente estuda a ilicitude? A gente já sabe o que ela significa, que é essa relação de contrariedade. Então, aqui a gente vai analisar se existe alguma razão, se existe alguma causa que justifica aquele comportamento típico, tá? Essas são as causas de exclusão da ilicitude. São causas que excluem essa relação de contrariedade. Então aqui, nesse momento, a gente estuda as causas de exclusão da ilicitude, porque a gente vai analisar se existe algo que justifique aquele comportamento e, portanto, não configura um crime, beleza? A gente não passa para análise do próximo substrato, que é o substrato da culpabilidade, certo? Porque se a gente conclui que o fato é sim ilícito, ou seja, que há uma relação de contrariedade, que ele é contrário ao direito como um todo, a gente passa para análise já da culpabilidade, certo? Agora, se a gente conclui que tem alguma razão que justifica aquele comportamento, por exemplo, uma legítima defesa, matar alguém é crime? Matar alguém é um fato típico? Sim, o fato é típico, beleza. Mas eu realizei esse fato típico em legítima defesa. Tem uma causa, tem uma situação que justifica o meu comportamento. Então, a gente não tem um fato ilícito. Então a gente já morre aqui, tá? Já mata a situação aqui, sequer a gente vai analisar a culpabilidade. Então vamos lá analisar as causas que excluem, ou seja, que justificam essa tal dessa ilicitude e, portanto, a gente deixa de configurar esse segundo substrato, portanto, a gente não tem crime de uma forma global, de uma forma geral, certo? Eu vou ler pra vocês o artigo 23. Primeiro eu quero fazer uma observação aqui. Galera, a gente tem causas que excluem a ilicitude, que podem ser classificadas como causas legais, como excludentes de ilicitude legais e excludentes de ilicitude supralegais, tá? Legais por quê? Porque estão previstas em lei. Supralegais porque não estão previstas em lei, beleza? A gente tem tudo isso no material escrito. Um exemplo de uma causa que exclui a ilicitude supralegal, porque não tem previsão em lei, é o consentimento do ofendido, tá? Mas só serve para bens que forem disponíveis, beleza? A gente vai estudar isso mais pra frente, mas um exemplo aqui de causa supralegal, ou seja, supralegal porque não está na lei, que exclui a ilicitude do consentimento do ofendido, dentro desse tópico de consentimento do ofendido, é a tatuagem, que poderia configurar uma lesão corporal. Beleza? Mas por conta desse consentimento não configura, tá? A gente tem essa causa supralegal de exclusão da ilicitude. Mas vamos lá. Então a gente tem causas legais e supralegais. Dentro das causas legais, temos autores que fazem uma distinção entre causas legais genéricas, excludentes de ilicitude legais genéricas e específicas. Mas eu acho que vale mais a pena a gente analisar de uma forma global, tá? Todas as causas legais de exclusão da ilicitude. Já adianto pra vocês que a causa específica, que não estaria prevista lá no artigo 23, que são causas genéricas de exclusão da ilicitude, é, por exemplo, o artigo 128 do nosso Código Penal, que prevê uma excludente de ilicitude específica para médicos, no caso de aborto necessário, que é o aborto quando não há, outro meio de salvar a vida da gestante, ou no caso do aborto sentimental, humanitário, que é o aborto de uma gravidez que decorre do estupro. Lá no artigo 128 do nosso Código Penal, a gente tem essa previsão, que é uma causa que exclui a ilicitude específica para médicos nessas condições. Por isso que dizem, alguns autores trazem isso. Temos causas de exclusão da ilicitude
legais genéricas e temos específicas. Específico, um exemplo seria esse, beleza? Agora vamos analisar o que realmente importa, que é o que mais cai, que são as causas de excludente da ilicitude genéricas legais previstas no artigo 23 do nosso Código Penal. Primeiro eu vou ler pra vocês, depois a gente vai ver ponto a ponto, beleza? Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1º, em estado de necessidade, inciso 2º, em legítima defesa, inciso 3º, em estrito cumprimento do dever legal, ou no exercício regular do direito. E agora vamos analisar essas hipóteses aqui. Galera, em primeiro lugar, vamos analisar o estado de necessidade. O estado de necessidade é super importante. A gente precisa distinguir o estado de necessidade da legítima defesa, beleza? Então vamos lá. Galera, o estado de necessidade... Galera, então vamos lá, primeiro excludente que a gente vai analisar, o estado de necessidade. Galera, o estado de necessidade, ele é uma causa de exclusão da ilicitude. Ele é a prática de uma conduta típica que é realizada para evitar ou defender de perigo, certo? De situação não causada por vontade própria, bem jurídico alheio ou bem jurídico próprio, beleza? Ou seja, galera, a ideia do estado de necessidade reside numa ponderação de bens jurídicos a serem protegidos. Eu vou exemplificar que vai ficar muito mais claro, depois a gente segue aqui. Galera, vamos supor uma situação em que um indivíduo, uma determinada pessoa, esqueceu uma criança dentro de um carrinho, dentro do seu carro, perdão, e foi pro supermercado e deixou aquela criança lá no sol, no estacionamento, uma criança pequena. E aí uma outra pessoa que estava indo ao supermercado vê aquela situação e pensa, caramba, essa criança pode virar óbito, porque isso realmente acontece, a gente já viu muitas notícias do gênero, infelizmente. Então essa pessoa vai lá, quebra a janela do carro desse indivíduo e salva essa criança. Galera, em tese, a gente tem um fato típico, não temos? Temos. Por quê? Porque essa pessoa causou um crime de dano, ela danificou o patrimônio alheio. Só que olha só, se a gente olha de uma forma geral, ela danificou o patrimônio para salvar uma vida. Patrimônio ou vida? O que pesa mais? Obviamente, a vida pesa mais, certo? Então ela estará amparada por essa causa de exclusão da ilicitude, que é o estado de necessidade. É uma situação que demonstra uma urgência, certo? É a prática de uma conduta para evitar ou para defender de perigo, de um risco, o direito próprio, porque pode ser uma situação que você defende um direito próprio ou o direito alheio, ou uma situação, um bem alheio, certo? Exemplo, galera, uma situação que a pessoa vai defender direito próprio é quando alguém causa um incêndio de forma culposa, enfim, está acontecendo um incêndio, pode até ser por um evento da natureza, tá? Em um determinado local. E aí, eu, por exemplo, quero me livrar daquilo, quero sair do incêndio, saio correndo, empurro alguma pessoa, derrubo algumas coisas, quebro vários bens de um determinado estabelecimento, que é onde está ocorrendo o incêndio, certo? E ali, em tese, eu poderia ter praticado um crime de dano, beleza? Mais uma vez, por exemplo, o crime de dano. Só que eu estou querendo me salvar a minha própria vida, a minha integridade física. Então, mais uma vez, patrimônio e integridade física, sabe? Então, é nesse sentido, certo? É nesse sentido aqui o estado de necessidade. E a gente tem alguns requisitos aqui. O fundamento jurídico é esse conflito de interesses, tá? É uma adversidade que faz nascer a necessidade de uma escolha entre um determinado bem ou outro, entre proteger um bem, um direito, ou proteger outro determinado bem, outro determinado direito, certo? Pode ser próprio ou alheio, beleza? Galera, a gente tem requisitos aqui para configuração desse estado de necessidade. Quais são? O perigo tem que ser atual, beleza? Precisa estar acontecendo no momento, certo? E aqui, galera, a gente tem esse risco, esse perigo causado por uma conduta humana, tá? Um exemplo, um carro desgovernado na rua, ou um comportamento de um animal, que é, exemplo, um ataque de um cachorro muito feroz. Detalhe, o ataque de cachorro, ele pode configurar tanto o estado de necessidade quanto a legítima defesa. Se for um ataque de animal não provocado, configura estado de necessidade, tá? Você machucar aquele animal, qualquer coisa do gênero, é um estado de necessidade se o ataque não for provocado. Agora, se o ataque for provocado por determinada pessoa, por um comportamento humano, exemplo, o dono do cachorro vai e provoca, morde fulano, tá? Se você, por exemplo, mata aquele cão, você está agindo em legítima defesa, tá? Se o ataque for provocado. Pequena ressalva. Então vamos lá. Esse perigo é atual e ele tem que advir esse risco que compele a pessoa a sacrificar um determinado bem jurídico no estado de necessidade, ele tem que advir de uma conduta humana, de um comportamento animal ou por um fato da natureza, beleza? E vamos lá, galera. Aqui a grande diferença entre, que eu acabei de falar, da outro exemplo, mas vamos aqui falar, enfatizar mais uma vez. A grande diferença entre o estado de necessidade e a legítima defesa é que o perigo aqui no estado de necessidade não tem destinatário certo, beleza? Essa é a grande diferença aqui. Não é de uma pessoa determinada, tanto que no ataque de um animal, se for para uma pessoa determinada esse ataque, provocado por um outro ser humano, a gente não configura estado de necessidade,
na reação daquele indivíduo que foi se proteger. A gente configura uma legítima defesa, beleza? Que a gente não tem destinatário certo para aquela determinada situação, certo? Então vamos lá, galera. Próximo. Segundo requisito, que a situação de perigo não tenha sido causada voluntariamente pelo agente, beleza? Porque se o agente ele é causador voluntário daquele risco, daquela situação de perigo, ele não poderá alegar esse estado de necessidade, certo? A gente tem algumas outras subclassificações de estado de necessidade que estarão no nosso material, porque a gente precisa avançar aqui, certo? Terceiro requisito, salvar direito próprio ou alheio. Aquela conduta tem que ter sido praticada no intuito de salvar direito próprio ou alheio. Que a gente tem estado de necessidade próprio, estado de necessidade de terceiro, certo? Quarto requisito é a inexistência do dever legal de enfrentar o perigo, beleza? Porque se o agente ele tiver o dever legal de enfrentar aquele perigo, por exemplo, um bombeiro, e ele tiver como fazer, ele não poderá alegar estado de necessidade, beleza? Ok? Galera, exemplo, começa um incêndio no cinema e tem um bombeiro lá no cinema. Ele tem o dever de enfrentar tal perigo, certo? Então vamos lá, galera. Próximo, quinto requisito é inevitabilidade do comportamento lesivo, ou seja, o único meio para salvar o seu direito próprio ou salvar o direito de terceiro é cometendo aquele fato lesivo, tá? Porque se houver outra possibilidade que não cometer aquele fato lesivo, o indivíduo ele tem que optar por esse caminho de não sacrificar um bem jurídico, de não praticar uma conduta típica, certo? Então tem que ser inevitável aquele comportamento lesivo, tá? No exemplo lá que eu dei pra vocês da pessoa que salva uma criança que tava dentro de um carro no tempo, enfim, uma criança esquecida dentro de um carro, não tinha outra forma, tá? Não tinha chave, o carro tava trancado, ele tentou destrancar o carro, não tinha outra forma menos gravosa de salvar aquele bem jurídico próprio, ou alheio, aquele determinado direito, certo? Galera, vamos lá. Próximo, sexto e último requisito. Inexigibilidade de sacrifício do interesse ameaçado. Porque, galera, aqui trata-se de uma proporcionalidade entre o bem ameaçado e o bem sacrificado, certo? Eu não posso, por exemplo, querer quebrar o vidro do carro de uma pessoa pra salvar um celular que tava lá dentro. Aí não faz sentido, a gente tem que analisar. Agora, quebrar o vidro de um carro pra salvar a vida de uma criança, beleza? Com certeza vale a pena. Eu tenho aqui uma proporcionalidade entre o bem que foi ameaçado e o bem que foi sacrificado, certo? A gente tem sempre que sacrificar aquele determinado bem que é menos importante sob uma análise de ponderação, certo? Do que aquele bem que foi salvo, beleza, galera? Vamos lá. Então agora vamos seguir aqui para a legítima defesa, que é mais tranquilo. Artigo 25 do Código Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele agressão injusta, atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Galera, olha só. Parágrafo único, que é uma inovação do pacote anticrime. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes, tá? Foi inserida recentemente pelo pacote anticrime. Agora, galera, vamos lá. Quais são os requisitos da legítima defesa? Primeiro, a agressão injusta. Aqui a gente tem uma conduta humana contrária ao direito que ataca ou coloca em perigo bens jurídicos de alguém, tá? E a gente pode ter legítima defesa própria, quando eu tô me defendendo, ou a gente pode ter a legítima defesa de outrem, tá? Quando eu vejo que fulano vai matar Beltrano e eu vou e atiro em fulano pra que ele não mate Beltrano, tá? Tem que ser uma agressão injusta, beleza? Galera, olha só, vamos lá. Agora o segundo requisito, a agressão tem que ser atual ou iminente, certo? Atual é aquela agressão que está ocorrendo no momento. Iminente é aquela agressão que está prestes a ocorrer, beleza? Porque no caso de uma agressão antiga ou no caso de uma agressão futura, na agressão antiga é vingança e uma agressão futura é mera suposição. Então essa agressão tem que ser atual ou iminente, beleza? Galera, terceiro requisito, uso moderado dos meios necessários. Você tem que usar o meio menos lesivo à sua disposição no momento da agressão que seja capaz de repelir aquele ataque. Galera, aqui na teoria é tudo muito tranquilo, as coisas são muito mais pretas no branco, certo? Eu sei disso, que na prática, no caso concreto, é difícil usar os meios moderados. Pode ser difícil, a gente não tem noção das reações do ser humano diante de uma situação de perigo, tá? Então, assim, não, você só podia dar um tiro naquela pessoa, no pé daquela pessoa, pra você se salvar daquela situação de uma pessoa que estava tentando te matar. Galera, no caso concreto, pode ser que aquela pessoa tenha disparado mais algumas vezes, porque no calor do momento, o medo tomou conta dessa pessoa. Então, tudo vai precisar ser analisado, mas aqui saibam, um dos requisitos, o terceiro requisito,
é o uso moderado dos meios necessários, tá? Também a gente vai analisar, é totalmente descabido uma pessoa que estava tentando socar a outra e esse indivíduo que estava na iminência de sofrer uma agressão ou sofrendo uma agressão foi e disparou com 20 tiros de arma de fogo em face desse seu agressor. Aí, realmente, totalmente descabido, tá? Então vai depender do caso concreto, ok? E quarto requisito é salvar direito próprio ou alheio. Aqui a gente tem um requisito subjetivo, beleza? Porque é um animus defendendi, tá? É salvar direito próprio, ou seja, quando alguém está ameaçando um direito meu, ou salvar direito alheio, beleza? Quando eu tô vendo que alguém tá prestes a sofrer alguma agressão, alguma ameaça, algo do gênero, beleza? O requisito subjetivo, galera, é esse espírito de salvamento, certo? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Próximo excludente. A gente tem muitos detalhes, galera. Eu queria falar tanta coisa com vocês, mas eu já ultrapassei demais do tempo, tá? Eu queria falar muito mais sobre legítima defesa, queria falar sobre outros tópicos, mas aqui a gente tá fazendo uma revisão expressa, certo? Então vamos seguir aqui, que o nosso material tá completinho, eu tô disponibilizando tudo pra vocês, certo? E aqui a gente tá pontuando o que é importante pra gente relembrar os tópicos. Galera, 3. Estrito cumprimento do dever legal. Artigo 23, inciso 3º. Dever legal. Aqui a gente tem dois fundamentos. Aqui precisa estar ocorrendo o cumprimento de um dever legal e aqui precisa estar ocorrendo o estrito cumprimento desse dever legal, beleza? Galera, aqui a gente tem a doutrina, ela ganha muito mais destaque nessa excludente aqui, porque a lei não aborda de uma forma tão clara, tá? Aqui, galera, a gente tem um agente público que no desempenho de suas atividades é obrigado por lei a violar um determinado bem jurídico e ele tá cumprindo o seu dever previsto em lei, beleza? Exemplo, galera, é o policial que emprega a violência necessária para efetuar a prisão em flagrante de um determinado suspeito, certo? Galera, o fato é típico, sim, houve um fato típico, pode configurar uma lesão corporal, por exemplo, mas não será ilícito porque ele está cumprindo o seu dever previsto em lei, certo? Isso aqui, a gente tem necessariamente uma relação de um agente público no desempenho das suas atividades, certo? O estrito cumprimento do dever legal é bem tranquilo e agora a gente vai para a última, que é o exercício regular do direito. Galera, aqui não existe tipo permissivo específico explicando os requisitos, objetivos aqui desse exercício regular do direito, tá? E a doutrina também ganha destaque. Mas aqui o conceito é a conduta de um cidadão comum que é autorizada pela existência de um direito definido em lei, tá? Isso desde que esteja condicionado à regularidade do exercício desse direito, tá? Se você exercer esse determinado direito de forma regular, você não configurará um crime, beleza? A sua conduta não configurará uma conduta criminosa, você não configurará um fato ilícito, beleza? Galera, olha um exemplo aqui. A gente tem previsão legal de que qualquer um do povo pode prender uma pessoa desde que ela se encontre em flagrante delito, beleza? Isso aqui é um caso clássico de exercício regular do direito. Por quê? Você restringir a liberdade de uma pessoa, eventualmente provocar até uma lesão corporal naquela pessoa, certo? Configura um fato típico? Com certeza, em tese é uma conduta criminosa? É. Só que tem previsão legal nesse sentido de que qualquer cidadão, qualquer pessoa comum do povo pode prender alguém em flagrante delito, beleza? Então aqui a gente tá escudado, justificado por essa causa, por esse exercício regular do direito. Um outro exemplo são as lesões corporais no contexto do esporte. Agora, nesse contexto de Copa do Mundo, eu já até fiz uma publicação aqui no perfil sobre isso. A gente vê muito isso, tive muitas perguntas nesse sentido. Galera, a prática esportiva ela é prevista em lei, ela é incentivada pelo Estado, beleza? Então, desde que dentro do exercício regular daquela prática, desde que respeitando as regras do jogo, de fato, você pode sim acabar lesionando uma determinada pessoa, até causando o óbito de alguém, e não necessariamente você vai causar um fato típico, tá? Você vai causar uma conduta criminosa, é isso que eu quis dizer, beleza? Vai ser um fato típico, mas não vai ser ilícito, desde que haja um exercício regular, ou seja, observando as normas daquele determinado direito, certo? Galera, olha só. A causa é de excludente supralegal, o exemplo é o consentimento do ofendido, beleza? Que a gente tem requisitos, por quê? Porque a pessoa tem que poder exercer esse consentimento, tá? Precisa ser uma pessoa maior, uma pessoa capaz, beleza? É uma causa supralegal de exclusão da ilicitude e ela precisa, esse bem que está sendo violado, precisa ser um bem disponível, certo? Porque senão não serve, eu não posso consentir para uma pessoa me matar. Isso não existe, beleza? Precisa ser um bem disponível, ok? Galera, então era isso que eu queria abordar com vocês. Na verdade, eu queria falar muito mais, mas a nossa proposta aqui é fazer uma aula de revisão, uma aula expressa, tá? Pra vocês relembrarem o que é mais importante. Por isso que eu peço pra vocês,
por favor, não deixem de acessar o nosso material escrito, que tem tudo que vocês precisam saber, beleza? São mais de 12 páginas só de ilicitude, certo? Tá muito completo, eu trouxe todos os requisitos de tudo. Eu trouxe teorias adotadas, eu trouxe divergência doutrinária, beleza? Então não deixem de acessar para vocês terem esse acesso, esse material completo, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado muito. É um prazer dar aula com vocês. Eu sempre falo que ensinar é aprender. É a forma que a gente mais aprende, a forma que eu mais aprendo é compartilhando conhecimento com vocês. E é muito prazeroso pra mim poder fazer isso. Eu espero que vocês gostem muito. Espero que tenha ficado claro. O que vocês precisarem, eu sigo à disposição. Se tiverem dúvidas, eu sigo à disposição de vocês, beleza? E a gente se vê nas próximas aulas. Na semana que vem tem aula de novo. Votem o conteúdo que vocês querem que a gente faz mais uma aula, beleza? Aqui é democracia, vocês votaram, vocês falaram, a gente faz, tá? Um beijo e fiquem com Deus, espero que gostem.